Biblioteca da Meia-Noite, primeiro episódio. Onde tudo é possível. Você já se perguntou o que aconteceria se tivesse feito escolhas diferentes na sua vida? Se tivesse aceitado aquele emprego, dito sim para aquela oportunidade? Ou permanecido ao lado de alguém quando decidiu ir embora? Quantas vezes você se pegou pensando em como sua vida seria se, em determinado momento, tivesse escolhido outro caminho? Essa pergunta atormenta a maioria de nós. E é exatamente sobre ela que fala A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. Um livro que não é apenas uma história de ficção, mas um espelho profundo da nossa própria existência. A protagonista dessa jornada é Nora Seed, uma mulher comum, mas profundamente marcada pelos arrependimentos. Ela sente que sua vida foi uma sequência de fracassos, escolhas mal feitas e oportunidades desperdiçadas. Nora é uma personagem que reflete a alma de milhares de pessoas. Aquelas que, em silêncio, carregam o peso de acreditar que poderiam ter feito mais, sido mais, vivido mais. E é justamente nesse abismo de desespero que a história começa, no limite entre a vida e a morte. Quando Nora decide desistir de viver, algo extraordinário acontece. Ela não encontra o vazio, mas uma biblioteca infinita, um lugar misterioso e mágico que existe exatamente no espaço entre a vida e a morte. Essa biblioteca não é feita de livros comuns, mas de volumes que representam cada vida que Nora poderia ter vivido. Cada livro é uma versão alternativa de sua história. Cada capa uma possibilidade não escolhida. Cada página um destino diferente. E aqui está o ponto mais poderoso. Essa biblioteca não pertence apenas à ficção. Ela é uma metáfora daquilo que todos nós carregamos dentro de nós. O peso das escolhas não feitas, das vidas que poderíamos ter tido, das portas que se fecharam porque abrimos outras. É impossível não se enxergar em Nora. É impossível não sentir que, de alguma forma, nós também estamos nessa biblioteca, diante de prateleiras infinitas de versões alternativas de nós mesmos. A ideia de Matt Haig é genial, porque transforma o arrependimento em algo palpável. Todos já sentimos arrependimento, mas quase nunca paramos para pensar que ele é, no fundo, apenas uma vida não vivida. Cada arrependimento é um e se? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse tentado mais? E se eu tivesse acreditado em mim? A Biblioteca da Meia-Noite dá corpo a esses questionamentos e nos coloca diante da tentação e, ao mesmo tempo, do perigo de querer viver todas as vidas possíveis. Logo nos primeiros momentos, Nora percebe que tem diante de si uma oportunidade única: viver as vidas que deixou para trás. Ela pode abrir um livro, mergulhar naquela versão de si mesma e experimentar o que teria acontecido se tivesse escolhido outro caminho. Pode ser uma estrela da música, uma atleta olímpica, uma exploradora, uma cientista. Pode viver amores que deixou escapar, amizades que perdeu, destinos que nunca ousou perseguir. É como se o universo lhe desse a chance de responder a todas as perguntas que a atormentavam. Mas será que isso é realmente uma bênção? Ou será que é uma armadilha? O fascínio inicial da biblioteca é também o seu perigo. Porque, ao mergulhar nessas vidas alternativas, Nora começa a perceber que nem tudo é tão perfeito quanto parecia em sua imaginação. O sucesso pode vir acompanhado de solidão. A fama pode custar a liberdade. O amor pode vir junto de dor. Não existe vida sem imperfeição. Não existe escolha sem perda. Esse é o primeiro grande ensinamento da obra. Todas as vidas têm sombras e luzes, e a perfeição que imaginamos em nossos arrependimentos é apenas uma ilusão. Pense por um instante em quantas vezes você acreditou que teria sido feliz se tivesse feito uma escolha diferente. Talvez tivesse ficado com aquela pessoa, seguido outra carreira, mudado de cidade. Mas será que isso garantiria felicidade? Ou será que apenas trocaríamos um conjunto de dores por outro? É isso que a biblioteca nos mostra. O arrependimento idealiza, mas a realidade sempre equilibra. Enquanto Nora explora essas vidas alternativas, o leitor é convidado a refletir sobre a sua própria. Qual seria o seu livro na Biblioteca da Meia-Noite? Qual seria a vida que você abriria primeiro? Aquela em que você foi mais ousado? Aquela em que foi mais cuidadoso? Aquela em que não perdeu alguém que amava? A genialidade da narrativa está em nos fazer encarar nossos próprios e se, e perceber que, talvez, não seja sobre mudar o passado, mas sobre aceitar o presente.
A Biblioteca da Meia-Noite também é uma metáfora poderosa para a depressão e o desejo de desistir. Nora só encontra essa biblioteca porque chegou ao limite, porque acreditou que sua vida não tinha mais valor. Mas ao explorar os livros, ela começa a perceber que até as vidas aparentemente perfeitas escondem desafios, e que até na sua vida fracassada existiam momentos de beleza que ela havia ignorado. Essa jornada, portanto, não é apenas sobre viver outras vidas, mas sobre redescobrir o valor da própria vida. E aqui chegamos a outro ensinamento crucial. A vida não precisa ser perfeita para ser valiosa. Esse é o coração da mensagem de Matt Haig. Em um mundo que nos pressiona constantemente a sermos bem-sucedidos, felizes, completos, é fácil acreditar que falhamos quando não atingimos essas metas. Mas a vida não é uma linha reta rumo à perfeição. Ela é feita de altos e baixos, vitórias e derrotas, momentos de luz e de escuridão. A beleza da vida está justamente em sua imperfeição. Nora percebe isso quando começa a valorizar pequenos detalhes. Uma conversa, um sorriso, uma lembrança. Aquelas coisas que não aparecem em grandes conquistas, mas que sustentam o sentido da vida. E isso é algo que todos nós precisamos lembrar. Muitas vezes, ficamos tão presos em nossos arrependimentos que esquecemos de olhar para o que temos agora. Ficamos tão obcecados pelo "e se" que não enxergamos o "é". A Biblioteca da Meia-Noite, portanto, é um convite para vivermos o presente com mais atenção, mais gratidão, mais aceitação. Não se trata de negar que poderíamos ter feito diferente, mas de compreender que cada escolha nos trouxe até aqui, e que esse aqui é igualmente cheio de possibilidades, se soubermos abrir os olhos. Mas há ainda outro aspecto profundo nessa história: o poder da escolha. Nora descobre que a vida é uma sequência interminável de decisões e que cada uma delas cria uma ramificação, um novo caminho. É assustador pensar que temos tanto poder, mas também é libertador, porque significa que a cada momento podemos escolher de novo, podemos mudar, podemos recomeçar. E talvez seja isso que a Biblioteca da Meia-Noite queira nos ensinar. Que não precisamos de infinitas vidas alternativas para encontrar sentido. Precisamos apenas da coragem de viver plenamente a vida que temos agora. Então eu te pergunto, qual seria o seu livro na Biblioteca da Meia-Noite? Qual vida você abriria primeiro? E mais importante, o que você pode fazer hoje para valorizar a vida que já está em suas mãos? Se este episódio falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho recomeçar. Esse será o seu compromisso de não viver preso aos arrependimentos, mas de olhar para frente com esperança. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que sempre existe uma nova chance, mesmo quando tudo parece perdido. Biblioteca da Meia-Noite, segundo episódio. O peso dos arrependimentos. Como nossas decisões moldam o destino. Você já parou para pensar em quantas vezes disse a si mesmo: e se eu tivesse feito diferente? Essa simples pergunta, aparentemente inofensiva, pode se transformar em uma prisão invisível que nos mantém acorrentados ao passado. Em A Biblioteca da Meia-Noite, esse sentimento é o motor da história de Nora Seed. Depois de entrar no espaço misterioso entre a vida e a morte, ela se depara não apenas com a chance de viver outras versões de si mesma, mas com o reflexo mais cruel de sua alma: a lista interminável de arrependimentos que carrega. Nora não é uma heroína distante ou inalcançável. Ela é, na verdade, um retrato humano de cada um de nós. Porque quem nunca se arrependeu de algo? Quem nunca revisitou mentalmente uma escolha antiga, imaginando o que teria acontecido se tivesse tomado outro caminho? O arrependimento é universal. E é por isso que este episódio é tão poderoso. Ele fala da dor silenciosa que todos carregamos. A sensação de que poderíamos ter sido melhores, de que poderíamos ter vivido mais intensamente, de que desperdiçamos oportunidades preciosas. No universo da biblioteca, cada arrependimento de Nora se materializa em um livro. Cada capa é um lembrete de algo que poderia ter sido diferente. Uma amizade perdida, uma carreira abandonada, um amor que não floresceu, um sonho não perseguido. E assim, ela se vê diante de prateleiras infinitas, cada uma contendo uma versão de si mesma que nunca existiu.
É uma visão deslumbrante e, ao mesmo tempo, esmagadora. Mas o que Matt Haig nos mostra com essa metáfora é que o arrependimento, embora inevitável, não precisa ser uma sentença. Ele pode ser um portal de reflexão, porque cada "e se" não é apenas um lamento, mas também um lembrete de que tivemos a coragem de escolher. Sim, toda escolha implica em perda, mas toda perda também implica em ganho. É impossível viver todas as vidas ao mesmo tempo. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você se pegou voltando mentalmente ao passado? Talvez se tivesse dito sim quando disse não. Talvez se tivesse persistido quando desistiu. Talvez se tivesse ficado quando partiu. Mas será que essas escolhas realmente teriam levado à vida perfeita que imaginamos? Ou será que apenas trocaríamos um conjunto de problemas por outro? Essa é a primeira lição deste episódio. Os arrependimentos costumam ser idealizações irreais. Eles nos mostram apenas o lado positivo daquilo que não vivemos, mas escondem as dificuldades que certamente também estariam lá. Quando Nora abre alguns desses livros e experimenta vidas alternativas, percebe exatamente isso. A vida que parecia perfeita em sua mente também carrega suas próprias dores. A escolha que parecia brilhante na imaginação também tem suas sombras. O arrependimento é cruel porque nos faz acreditar que o passado era uma promessa de perfeição que não cumprimos. Mas a verdade é que não existe caminho sem espinhos. Não existe vida sem perdas. Cada escolha é apenas uma troca. Você abre mão de algo para ter outra coisa. O que realmente importa é o que você faz com a escolha que tem agora. Outro aspecto profundo que este episódio nos ensina é sobre a carga emocional do arrependimento. Nora não apenas pensa em seus "e se", ela se afoga neles. Eles a paralisam. Eles a fazem acreditar que sua vida real não tem valor. Esse é o perigo do arrependimento quando não é encarado com maturidade. Ele rouba a esperança do presente. Quantas pessoas você conhece que vivem presas ao passado? Pessoas que não conseguem seguir em frente porque se agarram ao que poderia ter sido. Pessoas que olham tanto para trás que esquecem de caminhar para frente. Mas existe uma saída. E a Biblioteca da Meia-Noite nos mostra qual é: transformar o arrependimento em aprendizado. Em vez de nos condenarmos pelas escolhas passadas, podemos usá-las como combustível para escolher melhor agora. Em vez de enxergarmos o passado como prisão, podemos vê-lo como professor. Cada decisão errada nos mostra algo sobre nós mesmos. Cada perda revela o que realmente valorizamos. Cada arrependimento carrega em si uma lição oculta. Pense em um dos seus maiores arrependimentos. Algo que, até hoje, você gostaria de mudar. Agora reflita. O que você aprendeu com ele? Que fraqueza ele revelou? Que força ele despertou? Que valores ele colocou em evidência? Talvez sem esse arrependimento você não fosse quem é hoje. Talvez, sem aquela dor, você não tivesse encontrado a coragem que tem agora. E aqui surge o segundo grande ensinamento. Arrependimento não precisa ser peso. Pode ser ferramenta. Quando olhamos para trás apenas para nos punir, nos condenamos ao sofrimento. Mas quando olhamos para trás para aprender, transformamos nossa história em sabedoria. Nora começa a perceber isso ao explorar os livros da biblioteca. O que ela pensava ser apenas dor começa a se transformar em entendimento. O que era apenas prisão começa a se tornar liberdade. Há também uma dimensão espiritual nessa reflexão. Muitos filósofos e mestres espirituais já disseram que a vida só pode ser vivida para frente, mas só pode ser compreendida olhando para trás. O arrependimento, nesse sentido, é um chamado à compreensão. Não para nos destruir, mas para nos ensinar. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Eu não me arrependo de nada, porque tudo me trouxe até aqui"? Essa frase, embora muitas vezes dita sem profundidade, contém uma verdade poderosa. Sim, os erros, as falhas, as quedas, tudo isso moldou quem somos hoje. E se somos capazes de transformar essas experiências em crescimento, então nenhum arrependimento é realmente inútil. No entanto, a história de Nora também nos alerta para o perigo de ficar preso demais ao que poderia ter sido. Porque se olharmos demais para o passado, podemos perder o presente. Se mergulharmos demais nas possibilidades não vividas, corremos o risco de nunca viver plenamente a única vida que realmente temos, a que está acontecendo agora. O episódio do arrependimento, portanto, é um convite ao equilíbrio. Sim,
É natural olhar para trás. Sim, é humano imaginar outras possibilidades. Mas não podemos permitir que esses pensamentos roubem a alegria do presente. O arrependimento deve ser uma janela de aprendizado, não uma cela de prisão. E no fim, o que a Biblioteca da Meia-Noite nos ensina é que cada arrependimento é apenas uma vida que não escolhemos. E está tudo bem. Não precisamos viver todas as vidas. Não precisamos ser todas as versões de nós mesmos. Precisamos apenas viver bem a versão que escolhemos agora. Então eu te pergunto, quais são os arrependimentos que você carrega? Eles ainda são feridas abertas ou já se tornaram lições? Você os usa para se punir ou para crescer? Talvez seja a hora de transformar sua lista de arrependimentos em uma lista de aprendizados. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho aprender com o meu passado. Esse será o seu compromisso de não carregar mais o arrependimento como peso, mas como professor. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a se libertar do passado para viver o presente. Vidas possíveis, descobrindo quem você poderia ter sido. Você já se perguntou como seria a sua vida se tivesse seguido outro caminho? Se tivesse escolhido outra profissão, amado outra pessoa, vivido em outro lugar? Essa é uma pergunta que, cedo ou tarde, todos nós fazemos. E em A Biblioteca da Meia-Noite, Nora Seed tem a oportunidade única de responder a essa inquietação. Ela pode abrir os livros da Biblioteca Infinita e mergulhar em vidas que poderiam ter sido suas. E cada vez que abre uma dessas páginas, encontra uma versão diferente de si mesma. No início, essa experiência parece um sonho realizado. Afinal, quem não gostaria de viver as vidas que deixou para trás? Quem não gostaria de experimentar os destinos que o "e se" sempre sussurra em nossos ouvidos? Nora pode ser tudo aquilo que acreditava ter perdido. Uma estrela, uma viajante, uma campeã, uma mulher amada e admirada. Cada livro é uma chance de reparar um arrependimento, de preencher um vazio, de descobrir um eu alternativo. Mas, à medida que mergulha nessas vidas, Nora começa a perceber algo que a maioria de nós demora a compreender. Nem sempre aquilo que desejamos é aquilo que realmente nos completa. Nem sempre a vida que parecia perfeita na imaginação é de fato perfeita na realidade. Muitas vezes, quando chegamos perto do que sonhávamos, descobrimos que havia um preço oculto, um peso que não tínhamos previsto, uma sombra que se escondia atrás da luz. Esse é o grande choque de Nora. Perceber que todas as vidas possíveis carregam não apenas bênçãos, mas também fardos. A atleta olímpica carrega a pressão esmagadora do desempenho constante. A cantora famosa perde a liberdade e a intimidade. A viajante do mundo sente a solidão da ausência de raízes. Cada vida vem com uma troca. Cada escolha traz ganhos, mas também perdas. E essa é uma reflexão poderosa para nós. Quantas vezes acreditamos que seríamos felizes se tivéssemos alcançado determinado sonho? Quantas vezes imaginamos que a vida de outra pessoa é perfeita apenas porque vemos a superfície? Mas toda a vida humana é feita de contradições. O sucesso vem acompanhado de responsabilidades. O amor vem acompanhado de renúncias. A liberdade vem acompanhada de incertezas. A Biblioteca da Meia-Noite nos convida a refletir sobre isso. Não existem vidas perfeitas, apenas vidas possíveis. E o que realmente importa não é qual vida você vive, mas como você a vive. Porque no fundo, a pergunta não é quem eu poderia ter sido, mas quem eu escolho ser agora. Enquanto Nora explora essas existências alternativas, ela também confronta algo ainda mais profundo: a identidade. Quem é Nora Seed, afinal? Será que ela é apenas a soma de suas escolhas? Ou existe algo em sua essência que permanece inalterado, independentemente do livro que abre? Essa é uma questão que ressoa em todos nós. Será que seríamos as mesmas pessoas se tivéssemos vivido outras histórias? Ou será que existe em nós uma centelha imutável que atravessa todos os cenários possíveis? O livro nos sugere que, sim, existe algo permanente em nós. Podemos mudar de profissão, de cidade, de relacionamentos, mas há valores, sonhos, desejos e limites que sempre nos acompanham. Nora percebe que, mesmo em vidas alternativas, carrega consigo sua sensibilidade, suas inseguranças, sua busca por sentido.
A biblioteca não é apenas um catálogo de vidas externas, mas um espelho de sua alma. E aqui chegamos ao terceiro grande ensinamento. Não importa quantas vidas você viva, você sempre levará a si mesmo consigo. Por isso, buscar a felicidade apenas em mudanças externas é uma ilusão. A transformação verdadeira começa dentro. Quantas pessoas você conhece que acreditam que serão felizes apenas quando mudarem de emprego, de cidade ou de parceiro? Quantas acreditam que a vida perfeita está sempre do outro lado da porta, mas quando chegam lá, descobrem que continuam as mesmas pessoas, com os mesmos medos e inseguranças? Isso acontece porque o problema não está apenas nas circunstâncias, mas em como nos relacionamos com elas. A experiência de Nora é um lembrete de que não precisamos viver infinitas possibilidades para encontrar sentido. Precisamos, sim, aprender a olhar para dentro, a aceitar quem somos, a transformar nossas dores em crescimento. As vidas possíveis nos mostram caminhos, mas é a vida real que nos mostra quem realmente somos. E talvez o maior desafio seja este: aceitar que não precisamos ser todas as versões de nós mesmos. Aceitar que não podemos viver todas as vidas. Aceitar que sim, sempre haverá um e se, mas que isso não precisa ser uma prisão. Quando entendemos isso, começamos a valorizar a vida que temos agora, com suas imperfeições, mas também com suas belezas únicas. Nora descobre que cada vida possível é apenas uma tentativa de fuga do vazio que sente. Mas, ao percorrer esses caminhos, ela começa a perceber que a verdadeira fuga não está em mudar de vida, mas em mudar a forma como enxerga sua própria vida. Essa é a virada. Quando ela entende que o problema não era não ter vivido outras vidas, mas não ter valorizado a vida que tinha. E essa reflexão é para todos nós. Quantas vezes você deixou de viver plenamente porque estava ocupado demais imaginando como poderia ter sido diferente? Quantas vezes não aproveitou o presente porque estava preso a uma versão idealizada do passado ou a uma projeção irreal do futuro? Quantas vezes desperdiçou momentos únicos porque acreditava que a vida deveria ser outra? O convite deste episódio é claro: valorize sua vida agora. Reconheça que sempre haverá caminhos não percorridos, mas que isso não diminui o valor do caminho que você está trilhando. As vidas possíveis são infinitas, mas a vida real é única. E é nela que você pode encontrar sentido, se escolher estar presente. Então eu te pergunto: quais são as vidas possíveis que você ainda carrega em sua mente? Quais sonhos não realizados ainda te assombram? E mais importante, como você pode transformar essa energia não em lamento, mas em motivação para viver mais plenamente hoje? Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho valorizar minha vida. Esse será o seu compromisso de não viver preso ao que poderia ter sido, mas de abraçar o que é, com coragem e gratidão. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender que não existem vidas perfeitas, apenas vidas possíveis. O valor da vida. Quando descobrimos que viver é melhor do que desistir? Você já se sentiu no fundo do poço? Já acreditou que nada mais fazia sentido, que a vida havia perdido a cor, e que continuar parecia apenas prolongar um sofrimento sem propósito? Essa é a dor silenciosa que muitos carregam, e que Nora Seed, em A Biblioteca da Meia-Noite, conhece de forma profunda. Sua jornada começa exatamente nesse abismo, quando ela acredita que desistir é a única saída. Mas é justamente ali, no limite entre a vida e a morte, que a biblioteca surge, oferecendo não apenas alternativas, mas um novo olhar sobre a própria existência. Ao longo de suas experiências, Nora percebe que viver não é sobre eliminar dores, mas sobre dar sentido a elas. É sobre descobrir que até nos momentos mais sombrios, existe um fio de luz capaz de nos puxar de volta. No início, ela vê a vida como um peso insuportável, cheia de arrependimentos e frustrações. Mas, ao experimentar outras versões de si mesma, descobre algo essencial. Cada vida tem dificuldades, mas todas elas também têm beleza. Esse é um dos momentos mais emocionantes da narrativa. Nora começa a enxergar que desistir não apaga a dor, apenas apaga também as possibilidades de alegria, amor e transformação. A biblioteca, com seus infinitos livros, a ensina que viver é enfrentar os contrastes: a dor e a alegria, o fracasso e a vitória, a solidão e o afeto. E que a vida, mesmo imperfeita,
ainda é infinitamente mais preciosa do que a ausência dela. Aqui há uma reflexão poderosa para todos nós. Muitas vezes, olhamos para a vida como uma sequência de problemas e esquecemos de notar os pequenos milagres diários. O sorriso de alguém que amamos, o pôr do sol que pinta o céu de cores impossíveis, a lembrança de um abraço que aquece mesmo anos depois. Essas pequenas coisas são as que sustentam a vida, e é nelas que encontramos o valor de continuar. Nora percebe que, em cada vida alternativa que experimenta, há momentos de dor, mas também momentos de beleza que só existem porque ela se permitiu viver. E essa é uma virada fundamental: compreender que a vida não precisa ser perfeita para ser valiosa, que o simples fato de estar vivo já é, em si, um presente. Quantas vezes você já se pegou desejando que a vida fosse diferente, esquecendo-se de agradecer pelo simples fato de poder respirar, sentir, experimentar? É comum nos perdermos em comparações e arrependimentos, mas quando paramos para pensar, percebemos que até os dias difíceis nos ensinaram algo, e que até as quedas nos tornaram mais fortes. O quarto grande ensinamento de A Biblioteca da Meia-Noite é esse: a vida não é sobre eliminar a dor, mas sobre descobrir que ainda vale a pena viver apesar dela. É sobre entender que a esperança pode estar escondida nos detalhes e que desistir nunca é a resposta, porque sempre há algo que ainda pode nascer do caos. Esse é também um lembrete para quem já esteve perto de desistir. A vida, por mais dura que pareça, é capaz de se reinventar. A cada dia, uma nova chance surge. A cada manhã, o mundo nos dá um recomeço disfarçado de rotina. E às vezes, o que precisamos é apenas dar mais um passo, esperar mais um pouco, acreditar que o amanhã pode ser diferente. Nora aprende que viver é um ato de coragem. Coragem de enfrentar as sombras, mas também coragem de aceitar a luz. Coragem de suportar a dor, mas também de abrir espaço para o amor. Viver é escolher continuar, mesmo quando não há garantias. E é justamente essa escolha que dá sentido a tudo. Pense agora em um momento da sua vida em que você acreditou que não conseguiria seguir em frente. Talvez uma perda, uma decepção, uma fase difícil. Lembre-se de como, mesmo sem perceber, você encontrou forças para continuar. Essas forças estavam dentro de você o tempo todo. E é isso que Nora descobre. A biblioteca não dá respostas prontas, mas a ensina a enxergar que a vida real, com todas as suas dores, ainda é a mais preciosa de todas. O valor da vida não está na ausência de problemas, mas na possibilidade de criar sentido apesar deles. Está na capacidade de recomeçar. Está na beleza de cada escolha que fazemos, mesmo as pequenas. Está no poder de transformar arrependimentos em aprendizado. E essa é a lição que fica. Desistir pode parecer uma saída, mas na verdade é apenas a perda de todas as outras possibilidades. Enquanto há vida, há chance de mudança. Enquanto respiramos, ainda podemos reescrever nossas histórias. Então eu te pergunto: você tem valorizado sua vida? Tem enxergado os detalhes que fazem tudo valer a pena? Ou tem se deixado consumir pelos arrependimentos e pelas dores? Talvez seja a hora de mudar o foco. De olhar não apenas para o que falta, mas para o que já está presente. De perceber que sim, a vida pode ser difícil, mas também pode ser extraordinária. Se este episódio falou com você, escreva nos comentários: eu escolho a vida. Esse será o seu compromisso de não desistir, de continuar caminhando, de valorizar cada instante como único. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que a vida, apesar de tudo, ainda vale a pena ser vivida. A síntese final. A biblioteca fecha, mas a vida continua. Você já se perguntou o que aconteceria se tivesse a chance de reescrever toda a sua vida? E mais ainda, se tivesse a oportunidade de viver não apenas uma, mas infinitas versões de si mesmo, quantas escolheria? Essa é a pergunta que acompanha Nora Seed em toda a sua jornada pela Biblioteca da Meia-Noite. Um espaço misterioso, entre a vida e a morte, onde cada livro guarda uma possibilidade, um caminho não trilhado, uma escolha não feita. E agora, neste último episódio, chegamos ao fim dessa travessia. Mas como todo fim verdadeiro, ele não é apenas conclusão, é também começo. No início da história, Nora estava mergulhada em arrependimentos. Via sua vida como uma sequência de fracassos, acreditava que tudo o que havia feito tinha sido errado.
ao se ver diante da biblioteca, acreditou que a solução seria viver as vidas que não escolheu, reparar erros, consertar destinos. Mas, à medida que mergulhou nesses mundos alternativos, percebeu que o que imaginava como perfeição era apenas ilusão. Cada vida tinha seus próprios desafios, suas próprias dores, seus próprios fardos. E é aqui que encontramos a primeira grande síntese. Não existem vidas perfeitas, apenas vidas possíveis. Essa é a lição que ecoa por toda a obra de Matt Haig. A felicidade não está escondida em um caminho alternativo que deixamos de trilhar, mas na forma como caminhamos agora. Sempre haverá um "e se" em nossas mentes, mas ele não precisa ser uma prisão. Ele pode ser apenas uma lembrança de que escolhemos, de que ousamos, de que vivemos. Nora compreende que, em sua ânsia de mudar o passado, havia se esquecido de olhar para o presente. E essa talvez seja a armadilha mais comum da vida. Acreditar que o valor está no que não vivemos, e não no que estamos vivendo. Quantas vezes você já se pegou desejando estar em outro lugar, vivendo outra vida, sendo outra pessoa? Quantas vezes deixou de apreciar os pequenos milagres da vida real, porque estava obcecado pelo que poderia ter sido? Ao longo da biblioteca, Nora descobre que a resposta não está em acumular possibilidades, mas em abraçar a vida real. E é exatamente isso que nos cabe também. Aceitar que não precisamos de infinitas versões de nós mesmos. Precisamos apenas da coragem de viver, aqui e agora, com todos os acertos e erros, com todas as luzes e sombras. O clímax da jornada de Nora é quando ela entende que a biblioteca não é um presente eterno, mas um espaço temporário de reflexão. Chega o momento em que os livros se fecham, as prateleiras se apagam, e ela precisa escolher: permanecer presa ao infinito ou retornar para a única vida que realmente lhe pertence. E sua escolha é clara: ela escolhe viver. Esse é o ponto mais emocionante da narrativa. Nora não volta para uma vida perfeita, mas volta para a sua vida real, cheia de imperfeições, mas também cheia de possibilidades. Volta não porque sua vida tenha mudado magicamente, mas porque sua perspectiva mudou. E essa é talvez a maior lição que a Biblioteca da Meia-Noite nos dá. Não é a vida que precisa mudar para que sejamos felizes, somos nós que precisamos mudar a forma de olhar para ela. Essa síntese final é, na verdade, um convite, um chamado para que cada um de nós feche também a nossa própria Biblioteca da Meia-Noite. Esse espaço mental onde acumulamos arrependimentos, e se, ilusões e comparações. É hora de voltar para a vida real, com gratidão pelo que temos, coragem para enfrentar o que nos espera e amor pelas pequenas coisas que fazem tudo valer a pena. Pense por um instante. E se este fosse o seu último dia? O que lamentaria mais? As coisas que não viveu ou o tempo que desperdiçou desejando outras vidas? Talvez a maior sabedoria esteja em entender que não precisamos de grandes feitos para dar sentido à nossa existência. Precisamos apenas de presença, de consciência, de entrega ao momento. Nora percebe que até as dores e fracassos têm valor, porque são eles que moldam quem somos, que nos ensinam, que nos preparam para a beleza que ainda está por vir. A vida é feita de contrastes, e é justamente por isso que vale a pena. Sem noites escuras, o amanhecer não teria tanta força. Sem derrotas, as vitórias não teriam tanto sabor. Sem perdas, o amor não teria tanta intensidade. No fim, o que Nora descobre é que a vida não precisa ser extraordinária para ser valiosa. Precisa apenas ser vivida. Precisa apenas ser abraçada com coragem, com aceitação, com esperança. E essa é a mensagem que quero deixar com você ao encerrar essa série. A vida é agora. Não está nas prateleiras de arrependimentos, nem nas fantasias de mundos alternativos. Está no abraço que você pode dar hoje, na palavra que pode dizer agora, na decisão que pode tomar neste instante. Está no ato simples, mas poderoso, de continuar. Se esta jornada falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho escrever minha história. Esse será o seu compromisso de assumir a vida que tem, de valorizar o presente, de transformar arrependimentos em aprendizado e ilusões em força. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta série com alguém que precisa lembrar que, no fim, a vida não se mede pelas possibilidades que deixamos de viver, mas pela intensidade com que escolhemos viver a que temos.